Olá a todos, estudiosos da Bíblia. Deixa eu colocar a câmera mais para lá, não é? Hoje é o dia 24 de junho, um dia posterior ao aniversário da minha esposa, né? Foi ontem, 23 de junho. Hoje aqui é o dia de São João. Antigamente se fazia fogueiras. E é sábado, não é? Esse é o ponto principal, é sábado. Eu gosto do sábado. E nós estamos aqui estudando a lição número 2 do terceiro trimestre, aqui sobre o Evangelho aos Gálatas, escrito por Paulo, não é? E o nosso assunto aqui é sobre a autoridade de Paulo e o Evangelho de Gálatas, a introdução ao assunto, né? Santíssimo e poderoso Deus, continue conosco nesse estudo, nessas meditações, nessas reflexões, porque há muito por se aprender. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então está aqui. Paulo foi extremamente durão com os Gálatas. Ele não foi daquela orientação do politicamente correto. Não ofender aquele, nem ofender aquele outro, nem nada. Não. Aliás, Jesus também não foi alguém politicamente correto. E eu procuro não ser politicamente correto. O que tem que falar tem que ser dito. Não é? Isso que aconteceu com Paulo, aqui aos Gálatas. Nós vamos introduzir o assunto nesta semana. Isso continua. As questões, as polêmicas, etc. Continua ao longo do estudo desse livro. O livro escrito para a igreja lá da Galácia. Bom, em primeiro lugar, aqui, vamos ler aqui Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Isso Paulo estava debatendo ali na sua carta por escrito, né? A coisa era tão grave lá entre os Gálatas que Paulo teve que escrever uma carta de repreensão muito dura. Ou procura agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Pronto. Então, ou ele estava expondo isso. Ou agrada os homens e não agrada a Cristo, ou agrada a Cristo e não agrada os homens. Que coisa mais complicada, não é? Isso hoje na igreja é a mesma coisa. Temos os liberais que agradam os homens. E temos os que são mais de centro, os que são mais equilibrados, que têm que agradar a Deus e ficam em conflito com muitas lideranças. Isso é normal hoje. Bom, Paulo foi destinado por Jesus Cristo para ser o principal pregador aos gentios, certo? Então ele teve que superar aquelas coisas que ele mesmo cria e defendia, né? E que agora os falsos mestres e os judaizantes, ou os judaizantes, estavam defendendo e atacando ele. Então aquilo que ele tomou por base para atacar a nova igreja de Cristo, que se fundou ali há poucos anos, isso hoje era usado para atacar ele e as suas pregações. Bom, vamos dar uma olhadinha nos escritos de Paulo, não é? Aquilo que Paulo escreve não é fácil de entender, porém é importante, é profundo. Eu anotei algumas características dos escritos de Paulo. Pelo visto ele escreveu 13 cartas, mas não há consenso que todas as 13 de fato sejam de autoria dele. Essa dos Gálatas é, mas parece que nem todas as 13. Isso também não é importante. Mas a linguagem de Paulo é uma linguagem erudita. Paulo, alguém que tinha formação completa, né? Vamos dizer hoje, Paulo seria um pós-doutor. Ele teria feito os cursos de primeiro e segundo grau, teria feito bacharelado, ou licenciatura, depende. Teria feito um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Hoje seria ele assim. Então ele era um erudito, né? E a sua linguagem é uma linguagem rebuscada.
difícil de entender. E ele tinha uma linguagem complicada também. Usava muitas figuras de linguagem, difíceis também de entender, não é? E tem um estilo bastante redundante, que ele volta e se explica de novo, etc. e tal, e parece que cada vez que ele se explica de novo, complica um pouco mais. Porém, isto tem um ponto negativo, que acabei de dizer, mas tem um ponto positivo. Tem que se aprofundar, porque o que ele escreve é importante, não dá para deixar de lado, não é? Então ele usou nas suas cartas um estilo, um modelo, vamos dizer assim, né? Que usavam muito naquelas cartas antigamente. Então cada escritor bíblico escrevia conforme o seu estilo. Acabamos de estudar no trimestre passado as duas cartas de Pedro, são fáceis de entender, mas Pedro não é menos profundo, mas ele tem um estilo muito bom, apesar de ser apenas um pescador, escreve muito bem. Você pode pegar hoje, por exemplo, livros escritos por pessoas que são matemáticos, né? Sua formação é matemática, eles geralmente escrevem muito mal, são difíceis de entender, né? São meio prolixos não, ao contrário, né? São muito lacônicos e misturam as coisas, etc. Bom, vamos estudar aqui, começar a estudar a respeito daquilo que continua na quinta-feira, né? Que é a respeito da autoridade de Paulo. Bom, Paulo, ele foi chamado por Cristo, aqui na parte de segunda-feira foi chamado por Cristo no caminho para Emaús, agora esqueci o nome da cidade, né? Que ele estava indo para perseguir os cristãos. E na sua carta, depois ele saiu de lá, veio para Jerusalém, depois, um tempo depois ele continuou pregando, etc. Isso aqui já acontece, essa carta aqui já acontece uns 14 anos depois que ele tinha ido para Jerusalém. Então ele já pregou por muitos lugares, né? Havia passado por muitos lugares, havia fundado muitas igrejas entre os gentios. E agora ele resolveu solucionar um problema que tinha acontecido lá entre os Gálatas, que estavam seguindo outro evangelho. Mas que outro evangelho era esse? Duas coisas básicas. Primeira, que os judaizantes foram lá e disseram: não, vocês vão se perder se vocês não se circuncidarem. E vocês têm que obedecer toda a lei de Moisés, etc. Porque muitos continuavam ainda fazendo os sacrifícios, né? Portanto, não aceitavam o sacrifício de Jesus Cristo. Continuavam fazendo sacrifício, como hoje ainda continuam fazendo sacrifício da missa, que até não é como era naquele tempo. Significa que não aceitaram Jesus Cristo, porque não precisa mais fazer sacrifício. O sacrifício para o qual aqueles antigos sacrifícios apontavam já tinha ocorrido, então agora é aceitar pela fé Jesus Cristo que os anteriores aceitaram pela fé que ele viria. Agora nós aceitamos pela fé que ele já veio, não muda nada. Só o tempo, naquela época era futuro, agora é passado. Pronto, resolvido. Mas aí criaram essa perturbação lá entre os Gálatas, e os Gálatas aceitaram esse evangelho que já não é mais de se praticar, não é? Então, Paulo fez uma longa saudação, né? Mais longa que das outras vezes, defendeu sua autoridade, que nós vamos estudar mais adiante um pouco, na parte de quinta-feira, e, aliás, aqui também um pouco, na quinta-feira continua, né? Porque os judaizantes estavam dizendo: não, Paulo está inventando coisa. Ele está inventando um evangelho próprio. Ele não prega a mesma coisa que Pedro prega, nem que os outros apóstolos pregam. E ele também não tem a autoridade que aqueles lá têm, que os apóstolos têm. Vocês têm que cuidar com Paulo, né? Cuidado, ele mente, ele é falso, né? Paulo não tem a autoridade de Cristo. Ele está indo por conta própria. Então aí que criou um problemão, porque Paulo já tinha se reunido a essa altura, lá em Jerusalém, com os apóstolos, etc. Isso já tinha sido no passado. E eles acordaram entre si: sim, o que Paulo está pregando está correto e tem que continuar pregando isso, porque nós pregamos a mesma coisa. Então isso já estava tudo resolvido. Pois bem,
Paulo teve que apelar para dizer: a minha autoridade é a mesma da deles. Eu recebi o chamado assim como eles. Eu estava indo para Síria, Damasco, essa cidade que eu esqueci antes, estava indo lá para Damasco, e ali Jesus me chamou. Eu recebi o chamado e eu estou atendendo o chamado. Eu preciso fazer isso. Eu fui chamado, eu não posso recusar um chamado, não é? Então Paulo estava explicando essas coisas, que ele também tinha a mesma autoridade dos apóstolos, porque o mesmo que chamou os apóstolos chamou ele. Ele tratou de pregar a mesma coisa que os apóstolos estavam pregando. Ele não conflitava com os apóstolos. O que estava havendo conflito era com os judaizantes. Isso estava dividindo a igreja. É lógico. Se você começar a pregar coisas, ou ensinar coisas, que tem que haver mudanças na igreja, fundamentado na Bíblia, fundamentado no Espírito, você vai ter problemas, né? Como eu tenho, frequentemente. Então a autoridade era de Deus. Eles diziam que não era, mas era de Deus. Você começou o primeiro problema aqui, né? De explicar para os Gálatas que Paulo, o que ele tinha ensinado vinha de Deus, era o mesmo que os apóstolos pregavam, e que a sua autoridade vinha de Deus, assim como a dos apóstolos também vinha de Deus, não é? Então Paulo estava aqui fundamentando a sua autoridade. Bom, daí ele disse uma coisa muito pesada. Aliás, aqui eu até esqueci de falar. Uma certa altura aqui está escrito uma coisa extremamente importante, aqui da parte de quarta-feira, está escrito aqui importante, que Paulo disse: se alguém vier aqui pregar uma coisa diferente do que eu preguei, que então será diferente do que o Pedro prega, do que Felipe prega, do que qualquer outro prega, dos apóstolos, isso seja anátema. Sabe o que é anátema? Seja maldição. Isso é maldito, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Não aceitem. Mas vocês foram fracos, não é? Vocês foram desertores, vocês pegaram um evangelho diferente do que aquele. Por que vocês não pegam as suas escrituras, a Bíblia, que naquele tempo era o Antigo Testamento, o Novo Testamento estava sendo escrito? Por que vocês não pegam a Bíblia e conferem? Não, gente, quase ninguém faz isso. Qualquer pregador aparece por aí, abre uma igreja, pega a Bíblia, começa a inventar qualquer coisa em cima da Bíblia, está com a Bíblia na mão, e todo mundo aceita. Que coisa mais triste isso. Inclusive dentro da nossa igreja, aceitam, não é? Nós temos que ouvir os sermões, tudo certinho, e conferir em casa, por dois motivos. Primeiro, para ver se é mesmo assim, como faziam os bereanos. Segundo, para aprofundar, aprender e fixar, não é? Temos que fazer isso. Isso é extremamente importante. Então o apóstolo Paulo amaldiçoou os que estavam pregando outro evangelho e chamou de irresponsáveis aqueles Gálatas que estavam aceitando essas pregações de outros evangelhos, de outro evangelho. Chamou ele até de desertores, né? Em outras palavras, né? Está virando as costas para Deus, diz aqui na lição. Esse era um evangelho diferente. Os Gálatas falharam retumbantemente, precisavam retornar, né? Bom, então agora entrando aqui novamente sobre a autoridade de Paulo. Paulo não pregava para obter a aprovação dos homens. Paulo não pregava para ganhar média, para fazer currículo látex, para ter prestígio, para ter muitos ouvintes. Não. Paulo não era das grandes multidões. Quem quiser pregar para as grandes multidões tem que mentir, porque o povo gosta de uma mentira, né? Paulo pregava a verdade, como Cristo. Cristo foi crucificado por ensinar a verdade. E Cristo chamou Paulo assim como ele chamou os outros apóstolos. Disse para Mateus: vem, né? Disse para Pedro: vem, segue-me. Assim foi dizendo. Lucas, né? João foi convidando. E um dia desses, mais tarde, chamou Paulo. Paulo, por que tu me persegue? Está me perseguindo? A quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então não vou perseguir mais. Pronto, resolvido, né? Então Paulo pregava um evangelho que desagradava as pessoas. Aqui tem na pergunta 8, ficou bem interessante aqui esse negócio. Gostei até. Na 8 e na 9, né? Vou refletir um pouquinho sobre isso. Para Paulo, por que é impossível ser seguidor de Cristo e ao mesmo tempo querer agradar as pessoas? Qual é a resposta correta? É a B.
porque os servos de Cristo desagradam as pessoas que não aceitam o Evangelho. E os que desejam agradar as pessoas não podem servir a Cristo. Pronto. Ou você serve a Cristo e desagrada um monte de gente, ou você agrada um monte de gente e não serve a Cristo. Cuidado. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Os corretos seguidores de Cristo nunca estiveram na maioria, sempre estiveram em minoria. A senhora White falou, em palavras diferentes, que na igreja vai ter que ter a maioria, vão ter que ser servos de Deus para vir o derramamento do Espírito Santo. É porque, então, hoje, a maioria não é. Né? E a 9, então, a pergunta aqui é quais são os argumentos apresentados no verso 13 a 24 para provar esse conceito? Qual é o conceito? Que Paulo havia recebido o Evangelho e a autoridade de Cristo. Né? Então, o que foi? Paulo destruía aquilo que no passado ele estava construindo. Né? A mudança de Paulo. Paulo no passado estava combatendo o cristianismo. Naquela época nem se chamava cristianismo ainda. E agora ele passou a trabalhar a favor do cristianismo. Né? Então, isso é uma mudança que não se admite que alguém faça tal mudança se não tiver que fazê-la porque antes estava errado e admitiu o erro. Esse é o ponto. Bom, vamos continuar estudando essa carta de Paulo aos Gálatas, porque tem muita coisa arrepiante pela frente. Né? Na próxima semana até vou dar uma olhada aqui, eu já estudei. A unidade do Evangelho. Não se pode manter a igreja unida com conflitos de pensamento. Uns são liberais, outros são ortodoxos, outros são de centro, etc. E tal, lá. Enquanto for assim, a igreja não vai estar unida, e a igreja só vai estar unida a partir do decreto dominical, ou seja, a partir da sacudidura. Até lá, a igreja vai ser fraca e fragmentada em facções. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco. Guarde-nos. Que nós estejamos sempre como Paulo, como Pedro, na posição correta. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.